Olá, galerinha do sexto ano. Nessa aula de número 54, nós vamos aprender a escrita e a leitura de números decimais. Então, na página 302, módulos 141 e 142, nós vamos dar início à aula de escrita e leitura de números decimais. É, Aqui, a gente vai entender como que a gente lê o número decimal. Ele pode ser escrito também na forma de fração. Quando nós tínhamos a fração 1/10, o denominador era o meu 10, igual está aqui, nós chamávamos essa fração de 1/10. A mesma coisa vai acontecer com o nosso número decimal. Aqui, ó, o que que nós vamos comparar? Eu tenho um zero, então o meu número decimal vai ter uma casa após a vírgula. Então, 1/10 é a mesma coisa que 0,1 em número decimal. E como que eu leio esse número? Eu leio da mesma forma que eu leio a minha fração, 1/10, beleza? Então, não tem muita dificuldade. A gente tem que entender apenas a quantidade de casas decimais. Então, aqui, ó, nós temos na linha de baixo 1/100, agora o meu denominador é o 100, eu tenho dois zeros, portanto, eu terei aqui duas casas decimais, então eu tenho 0,01. O 1 é a última casinha aqui após a vírgula, ele tem que ficar na última posição. E nós vamos ler esse número como um centésimo, da mesma forma que nós lemos a fração centesimal. Na linha de baixo, eu tenho um milésimo. Então, eu tenho três zeros, então eu vou ter três casas decimais. O 1, ele está na última casa após a vírgula. Então, é 0,001. Eu tenho três casas, então, portanto, eu deveria entender que eu teria três zeros se fosse na forma de fração. E aí, eu leio essa fração como um milésimo. O número decimal também será um milésimo. Então, galerinha, o nosso conjunto de números, ele se ampliou. Antes nós trabalhávamos com a parte inteira do nosso número, né? Agora nós temos também a parte decimal. E a parte decimal é a parte que eu conto após a vírgula. Então, após a vírgula aqui do meu número inteiro, apareceram mais três casinhas: a casinha dos décimos, a casinha dos centésimos e a casinha dos milésimos. Então, ó, eu tenho mais três casinhas após a vírgula e o meu número inteiro está aqui nessa parte, na primeira parte da minha tabela. Então, vamos lá, vamos aos números mostrados aqui na minha tabela. Eu tenho 0,3, então, como eu leio esse número? Ele está na casinha dos décimos, então, eu sempre vou olhar a última casa. Então, eu leio 3 décimos. Como que está o número abaixo, o segundo número? Está 7,18, terminou na casa dos centésimos. Então, eu leio esse número como 7 inteiros e 18 centésimos. Depois eu tenho o terceiro número, que é 52,097. Não, não tem nada aqui. É 52,09. 52,09 eu falo a parte inteira desse número, 52 inteiros e 9 centésimos, porque terminou aqui na casa dos centésimos. O próximo número é 4,125. 4,125 é 4 inteiros e 125 milésimos, porque terminou na casa dos milésimos. Aqui eu tenho 400,076, então é 400 inteiros e 76 milésimos. Eu olho a última casinha. Nós podemos ter também números maiores, quer dizer, menores, né? A Pro está falando o contrário. Porque cada vez que aumenta a quantidade de casas decimais após a vírgula, esse número é menor ainda. Então, nós podemos ter ainda, depois dos décimos, centésimos e milésimos, podemos ter mais casinhas aqui, ó.
Então, décimos de milésimos, centésimos de milésimos e milionésimos. Então, vamos ver como é que fica. Temos alguns números aí para exemplificar isso também, ó. 0, ó, 1, 2, 3. Na quarta casinha que está o 8. Então, como que eu leio esse número? A gente coloca aqui na tabela, ó, 0, 1, 2, 3, 4. Caiu na quarta casa após a vírgula, então eu leio esse número como 8 décimos de milésimos. Agora o número 0,1, 2, 3, 4, 4 zeros e o 85. Então, eu vou colocar na tabela, a parte inteira é 0, 1, 2, 3, 4 e depois o 85. Caiu aqui, ó, na minha casa dos milionésimos. Então, eu leio esse número como 85 milionésimos. O 0,0076 o número vai cair na quarta casa após a vírgula, ó, 00, opa, 00, ele colocou na tabela o número errado, né? 1, 2, 3, e aqui tem apenas dois zeros. Então tá errado, viu, galerinha? Ó, se ele quer o número 0,0076, vai cair na quarta casa, 0,0076. Então caiu na quarta casa do décimos de milésimos, tá bom? Aqui tem um erro no livro de vocês, está faltando um zero para ser centésimos de milésimos. Ele colocou um número na tabela e outro aqui embaixo, beleza? Agora a Pro vai passar para a página de exercícios desse módulo. Agora os exercícios da página 109, não, desculpa, 309. Então, a respeito da escrita e leitura de números decimais. Vamos ver aqui o modelo, como ele quer que a gente faça o exercício. Nós temos 2 inteiros e 17 centésimos. Como que esse número é escrito na forma decimal? Então, 2 inteiros, a parte inteira fica antes da vírgula, 2, vírgula, 17 centésimos. Então, eu tenho dois zeros, portanto, eu terei apenas duas casas decimais. Então, o 17 ele preenche aqui a minha parte decimal, fica 2,17. Então, vamos lá para a nossa tabela embaixo, para ver como que a gente vai resolver para escrever o número decimal 9 centésimos. 9 centésimos, eu tenho dois zeros aqui no meu denominador, né, do 100. Significa que eu terei duas casas decimais e o 9, ele tem que ser o último número das casas decimais. Então, é 0,09. E como que eu leio esse número? 9 centésimos. O número de baixo eu preciso entender de acordo com a leitura. Então, ó, 23 milésimos. 23 milésimos. Na fração, eu tenho que escrever a fração 23 em cima, no numerador, e 1000 embaixo no denominador. E em números decimais, eu tenho uma, duas, três casas, ó, eu tenho três zeros, então vou ter três casas decimais. E o 23, ele tem que ficar no final das casas decimais. Então, o 3 é o último número aqui, ó. Então, eu tenho que preencher com zero. Então, fica 0,023. Aqui o terceiro número é um inteiro e 5 décimos. Tá meio ruim aqui na apostila, porque o inteiro teria que ficar aqui em cima, tá? E não na parte de baixo. Mas tudo bem, é um inteiro e 5 décimos, tá? Então, como que eu vou escrever esse número? A parte inteira, ela tem que ser antes da vírgula. Então, ele está aqui, ó, 1, 5 décimos, eu tenho apenas um zero. Então, é uma casa decimal, o 5 preenche a casa decimal, o número é 1,5. Como que eu leio 1,5? É um inteiro e 5 décimos. Aqui na quarta linha, eu tenho 3 inteiros e 40 centésimos. Como que eu leio esse número, então? 3 inteiros e 40 centésimos. Como que eu faço a fração? 3 inteiros, ó, é um número misto, né? 3 inteiros e 40 centésimos.
Agora, na última linha, eu tenho 5,001. O 1, ele está na terceira casa decimal depois da vírgula. Então, aqui, ó, ele está na casa dos milésimos. Então, eu leio esse número como 5 inteiros e 1 milésimo. Como que eu escrevo a fração? É 5 inteiros, ó, fora, né? Então, é número misto e 1 milésimo. O exercício 2 eu vou deixar para vocês fazerem. Eu vou fazer a letra A. Então, ó, 0,03. Como que eu leio esse número? Para escrever por extenso, como a gente lê esse número? Então, é 0,03. O 3 está na casa dos centésimos. Então, é 3 centésimos. Quem não conseguir fazer, é só fazer, colocar naquela tabelinha lá que a Pro ensinou lá no módulo, tá bom? Para ver em que casinha que vai terminar o número. No exercício 3 da página 110, 310, desculpa, escreva com algarismos os números decimais a seguir. Então, agora ele está dando a frase para a gente, tem que escrever o número decimal, tá bom? Então, 7 décimos é a fração 7 sobre 10, então é 0,7. O 10 tem apenas um zero, eu só tenho uma casa decimal, então o 7 preenche a minha casa decimal, 0,7. Eu vou fazer mais um e vou deixar para vocês fazerem também, tá bom? Então, 39 centésimos seria uma fração, o 39 sobre o 100. Tem duas casas decimais, porque eu tenho dois zeros no denominador, que é o 100. Então, o 39 preenche toda a casinha, 0,39. Os outros vocês farão sozinhos. No exercício 4, sobre o número 278,109, responde ao que se pede. Qual é o algarismo que ocupa a ordem dos centésimos? Então, a gente vai lá na casa do centésimo, ó. Tem uma, duas, três. Então, ó, décimos, centésimos, milésimos. É o algarismo zero, né, que está na casa dos centésimos. Então, tá lá, é o algarismo zero. Na letra B, o algarismo 9 ocupa qual ordem? Então, vamos lá, ó. 9, ele está na casa dos milésimos, então ocupa a ordem dos milésimos. Na letra C, em relação ao número dado, escreva o número que será formado se trocarmos de posição os algarismos que ocupam. Então, a ordem das dezenas simples e dos décimos. Então, ó, será formado o número 218,709. Então, a gente vai olhar lá no número, ó, o que que trocou? Trocou a casa das dezenas, então da dezena é o 7, pela casa dos décimos. Décimos é o 1. Então, 1 e o 7 inverteu de lugar. Então, deu origem a esse outro novo número aqui, ó, 218,709. Agora, ele quer que troque outras casas, a ordem das centenas simples e dos milésimos. Das centenas simples é o 2, galerinha. Então, é o 2 e o 9, que é a casa dos milésimos. Ó, trocaram de lugar. Então, ficou 978,102. No exercício 5, descubra qual é o número decimal seguindo as pistas. Então, tem várias pistas aí para a gente pensar. Então, galera, de acordo com as pistas, eu vou anotando aqui no PowerPoint para vocês, tá bom? Então, a primeira pista é um número composto com dois algarismos na parte inteira. Então, vamos fazer aqui dois risquinhos na parte inteira. Então, a Pro fez, ó, são dois risquinhos na parte inteira e ele fala que a gente tem três números na parte decimal. Então, essa é a primeira pista. Então, vamos colocar assim, ó, tá bom? Aí depois ele fala assim, ó, na segunda dica, o algarismo dos centésimos é igual ao algarismo das unidades. Então, ó, vamos fazer uma marquinha aqui, ó. Esse algarismo aqui, ó, espera só um pouquinho. Então, tá aqui, ó, algarismos dos centésimos é esse aqui, né? Décimos, centésimos, milésimos. É igual ao algarismo das unidades, só que a gente não sabe ainda qual é.
A terceira pista. A terceira pista é o algarismo dos milésimos é o dobro do algarismo das dezenas. Ele fala também que o algarismo das dezenas é o 2. Então, das dezenas, galera, aqui ó, é unidade, aqui é dezena. Então, aqui ó, é o número 2, ele está falando, tá bom? Depois ele fala essa que eu falei lá do dobro. A quarta pista é o algarismo dos centésimos, é o sucessor do algarismo. O algarismo dos centésimos é o sucessor do algarismo das dezenas. E quando ele fala isso, eu descubro esses dois números aqui, ó. Então, o sucessor da dezena é o 3. Portanto, aqui, ó, é o 3 e aqui também é o 3. Agora ficou fácil, né? A última pista, o algarismo dos décimos, é o antecessor do algarismo das dezenas. Então, ó, das dezenas é 2, o antecessor dele é o 1. Então, aqui é o número 1, belezinha? Agora vamos pensar apenas nesse último aqui, ó, que está faltando. E aí é essa pista aqui, ó. O algarismo dos milésimos, que é essa casinha que está faltando, é o dobro do algarismo da dezena. Então, da dezena é 2, então dos milésimos só pode ser o número 4. Então, o número que a gente está procurando é 23 inteiros, 134 milésimos. No exercício 6 da Avaliação Nacional do COC, em um campeonato de natação, a diferença de tempo entre o quarto e o quinto colocados foi de 15 milésimos de segundo. A indicação desse tempo com número decimal poderá ser feita corretamente na forma. Então, ele quer saber, em número decimal, qual é a forma. Então, eu tenho 15 milésimos de segundo. 15 milésimos de segundo, milésimos são três casinhas depois da vírgula. Então, o número tem que estar, o número 5 tem que estar na última casinha. Então, com três casinhas depois da vírgula aqui, eu tenho apenas a alternativa D e a alternativa B. Então, tem que ser uma dessas duas. Só que o 15, na alternativa D, ele está como número inteiro. Então, está errado a alternativa D, viu, galera? Só pode ser a alternativa B, 0,015. Aqui, ó, centena, dezena, centena, dezena, décimos, centésimos e milésimos. Então, aqui que está 15 milésimos de segundo, alternativa B de bola. No chat, eu e a Prodiana tiraremos as dúvidas. Beijos e bye bye.